contigo, nossa eterna gratidão. Bem, gente, na noite de hoje nós temos o nosso companheiro Jimmy Costa. É com muita alegria, com muita satisfação que passamos a palavra a ele nesse instante, sem muitas delongas, porque o tempo urge. Jimmy. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria poder voltar a essa casa de luz. Nós nos sentimos muito bem em poder participar de tudo isso, mesmo compreendendo a pequena participação que nós temos nesse projeto gigantesco e iluminado. Nós ficamos felizes em poder estar junto, em de vez em quando aparecer para falar um pouco sobre Jesus e ter a alegria de participar desse projeto de luz. Antes de tudo, o nosso muito obrigado pelo convite e pela confiança de sempre. E esse mês nós estamos trabalhando o tema Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para que nós possamos refletir, meus irmãos, o que estamos buscando nessa nossa caminhada na Terra. Qual tem sido os nossos objetivos? Qual tem sido a nossa felicidade? Por que nos levantamos todos os dias? Que força é essa que está nos conduzindo? Que objetivos nós temos? Estamos compreendendo o motivo de estarmos por aqui? Será que os ensinamentos do Mestre Jesus estão pautando a nossa vida, nossas atitudes, nossas decisões? Uma reflexão interna, um convite para que cada um possa ser o seu próprio julgador, de forma amorosa, para que não possamos nos esmagar com a própria consciência, mas compreender a necessidade de refletirmos sempre sobre tudo o que fazemos aqui, sobre como usamos o nosso tempo, sobre o quanto estamos buscando o reino dos céus, o quanto estamos buscando a Jesus. Nos momentos de extrema dificuldade, o quanto estamos lembrando dele, das atitudes que ele tomou, o quanto nós tentamos copiar o modelo e guia. Na psicografia da nossa irmã Célia Xavier de Camargo, no livro A Eterna Mensagem do Monte, pelo espírito Leão Tolstói, é relatada a história do menino Gesiel. E Gesiel tinha apenas 5 anos de idade. Era um tanto quanto amadurecido para seus poucos anos de vida. O pai daquele menino foi um pescador. Em uma noite de tempestade, ele foi para o trabalho, para a pescaria, e não voltou mais. Ele vivia em uma das aldeias da Galileia. Quando a sua mãe, Sara, recebeu a notícia de que o pai havia morrido, o marido havia desencarnado no mar da Galileia, nas tempestades, ela caiu doente, sem conseguir levantar-se do leito. E aquele menino via aquela realidade dura diante dele e tinha muito medo. Era uma criança assustada. Porque se o pai já tinha ido, o que seria dele se a mãe não suportasse? As vizinhas se condoeram daquela situação. E todos os dias iam até a casa de Gesiel para fazer a limpeza daquele lugar, para preparar os alimentos. A mãe dele estava cada vez pior, se entregar à doença diante de tanto sofrimento. E aquele menino, amadurecido pela dor, ficava escutando a conversa daquelas mulheres que organizavam sua casa e que preparavam as refeições. E no diálogo daquelas mulheres, elas falavam sobre um carpinteiro. Um homem muito bom, um profeta de Nazaré, que curava todas as doenças. Um homem que devolveu a visão aos cegos, que fez os aleijados levantarem, que limpava os leprosos. E aquele menino ouvia tudo aquilo e se impressionava demais. Elas falavam que aquele homem caminhava por várias cidades,
e que ia estar perto daquela aldeia para falar para o povo. O menino Gesiel pensou consigo mesmo: se esse homem for bom mesmo, se ele for bom de verdade, ele pode curar minha mãezinha. Se ele faz tudo isso, eu posso levá-la até ele. Mas aquela criança, em seus conflitos, começa a pensar: como levá-la até lá? Ele se sente fraco, impotente, escutando sobre Jesus e desejando levar sua mãe até o Nazareno. Então ele decide: eu irei até ele, e se ele for bom de verdade, ele vem até minha casa curar minha mãezinha. Mas o menino não sabia a direção, como chegar até Jesus. Só que aquelas mulheres falavam que muitas pessoas da aldeia estavam indo até Jesus, buscando o profeta, que pessoas de todos os lugares iam até onde ele estava. E Gesiel, a criança, decidiu ir até ele. E no dia posterior, no início da manhã, ele levanta-se, vai ao quarto da sua mãe, a observa e vê que ela está ainda pior, que talvez o fim esteja próximo. E aquela criancinha se enche de coragem. Pega uma bolsa de couro de carneiro que o seu pai usava quando vivo, e sem ter noção de distâncias, pega um pedaço de pão e bota dentro daquela bolsa, porque ele podia sentir fome no caminho. Ele sai caminhando por sua aldeia e vê grupos de pessoas se deslocando. E aquele menino se aproxima daqueles grupos, são grupos familiares, haviam outras crianças, e segue com aquele pessoal. Os adultos do grupo não acham estranho uma criança só. Certamente que os pais dele vêm logo atrás. E Gesiel segue viagem, buscando a Jesus. No trajeto até lá, outros grupos vão se encontrando, os sofredores de um mundo buscando a luz. E depois de uma viagem não muito longa, por volta de 3 horas de caminhada, eles chegam em um local que estava uma verdadeira multidão. Inúmeras criaturas tinham ido até lá, tentar falar com o mestre, ouvi-lo, ouvir seus ensinamentos. O menino Gesiel olha aquele povo todo e pensa: deve ser impossível passar no meio de toda essa gente. Ele não tinha força para empurrar ninguém, mas ele não desiste. Se coloca no meio daquela multidão, vai se esgueirando ali pelo meio mesmo, cai mais de uma vez, levanta-se passando pelo meio do povo, e depois de um certo tempo, ele consegue. Ele chega bem próximo ao nosso Mestre Jesus. Aquele menino, se estirasse o seu bracinho, ia conseguir tocá-lo. E ele observa Jesus, acha ele um homem comum, com vestes como a dos outros homens, com alpercata empoeirada, alto. Mas quando o Mestre olha para ele, quando aquele menino Gesiel olha nos olhos de Jesus, ele sente emanar do nosso Senhor todo o amor e bondade, e percebe que diante dele está uma criatura de luz. E Gesiel tem um impulso de abraçá-lo. Próximo a ele, outras crianças que as mães trouxeram para Jesus abençoar. Mas naquele momento, um homem, um dos seguidores do mestre, pega Gesiel pelo braço. Pegando-o pelo braço, o afasta do mestre, e eles afastam as outras crianças para não incomodarem a Jesus. E quando o nosso Senhor e Salvador vê o que está acontecendo, diz a eles: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Em verdade eu vos digo que aquele que tiver o coração como uma dessas crianças entrará no reino dos céus. Deixai vir a mim as crianças. E aquele seguidor de Jesus solta o bracinho de Gesiel, e aquele menino corre,
E com todas as suas forças infantis, aquela criança abraça Jesus. Olha nos olhos do Mestre, naquele sorriso luminoso. E ele sente que não precisa pedir mais nada. Parece que o nosso Senhor, através de ligações mentais, diz a ele: a tua mãezinha vai melhorar. Jesus abraça as demais crianças, abençoa todas elas. É chegada a hora de Gesiel voltar para a sua aldeia. No meio das outras pessoas, ele volta de viagem, traz um semblante sério, diferente das outras crianças de sua idade. Entra na sua aldeia e vai se aproximando do seu lar. A uma certa distância de sua casa, ele percebe que sua casa tem mais pessoas do que o normal, que estava muito cheia. Ele caminha um pouco mais rápido e, ao chegar próximo à porta, uma das amigas de sua mãe vem até ele e diz: onde tu estavas, Gesiel? Há horas nós te procuramos. A tua mãe está curada. Nós nos reunimos para comemorar. E aquele menino responde: eu sei. Eu busquei ao profeta Nazareno e ele curou minha mãe. Ele entra em sua casa e, depois de muitos meses, vê a sua mãe de pé, com um semblante bem melhor do que antes. Aquele menino corre e abraça a sua mãezinha, conta a história a todos os adultos que lá estavam e ninguém duvidou daquela criança. Tamanha a seriedade com que ele falava. Parecia prematuramente amadurecido. A mãe de Gesiel, Sara, começa a amar também a Jesus e a desejar profundamente conhecê-lo. Eles se apaixonam pelo amor que vinha do Senhor, pelas histórias que ficavam sabendo, pelo relato do menino Gesiel. Pessoas de locais distantes vêm até aquela casa ouvir o menino, ouvir sua história. E com o passar do tempo, eles ficam sabendo que aquele homem que era todo amor e que curava os doentes, aquele que não fazia distinção entre ricos e pobres, aquele que acalentava o coração dos sofredores, tinha sido preso, julgado e condenado à morte. Eles ficam sabendo que ele foi morto numa cruz, no meio de 2 ladrões, e choram bastante. Sara desejaria profundamente conhecê-lo pessoalmente, agradecê-lo pelo milagre de sua vida. Ficam tristes por demais. Porém, alguns dias depois, eles escutam outras histórias, que aquele homem tinha vencido a morte, que tinha se apresentado para os seus seguidores, que tinha falado a outras criaturas, que os homens não conseguiram matar o amor. E agora eles se enchem de alegria e de esperança. Aquele era realmente o enviado de Deus, a luz do mundo. O menino Gesiel vai crescendo com as bases do que Jesus lhe ensinou. Ele começa a se tornar um cristão fervoroso. E ainda muito moço, ele fala para as pessoas, para grupos de homens, fala sobre o que Jesus deixou de ensinamento. Ele sempre relata o seu caso pessoal, mas começa a falar sobre esse amor diferente que não diferencia ninguém. O agora adulto Gesiel servia ao Mestre com todas as forças do coração. E chegou o momento de ir pregar a Boa Nova em Roma. E ele foi, lembrando-se sempre de Jesus. Ele nunca esqueceu o momento daquele abraço. Nunca saiu da mente dele o semblante do Salvador. E pregando em Roma, as perseguições eram terríveis. E não demorou muito para que Gesiel e outro grupo de irmãos de fé fossem presos. E havia uma chance para aquele jovem homem. Bastava
que ele negasse a Jesus. Dissesse que era tudo mentira, que aquele não era o Salvador, que ele, Gesiel, não era cristão, então ele estaria liberto. Mas Gesiel não podia negá-lo. O seu coração já era do Mestre. Como virar as costas para aquele que salvou a vida de sua mãezinha? Gesiel já conhecia o caminho. Então ele disse que sim, que era cristão, que amava Jesus. Então a condenação foi a morte, para ele e para os companheiros que foram presos junto com ele, para os amigos de fé. A condenação de ser exposto ao circo, de ser o alvo das feras, para a comemoração do multidão. Porque o povo que assistia àqueles espetáculos horrendos gritava: morte aos cristãos. Gesiel e os demais companheiros de fé entram na arena e toda Roma se espanta, meus irmãos. Porque os cristãos entram para encarar a morte cantando louvores a Jesus. Em nenhum momento Gesiel teve medo. A fera se aproxima dele e ele lembra-se do Mestre. E aquele animal feroz avança no seu corpo e quebra as algemas do corpo carnal. Gesiel desperta no plano espiritual e escuta melodias sublimes, cânticos de luz, a música celeste. Parece um ambiente de homenagens divinas. E um pouco mais adiante, lá estava Jesus, ainda mais brilhante do que quando caminhou na terra, se apresentando em ainda mais esplendor. E Gesiel, mais uma vez, corre para abraçá-lo. O Senhor diz a ele e àquele grupo que acabara de ser morto pela intolerância humana: vinde a mim, todos os que sofrem, e eu os aliviarei. Aquele menino caminha em direção do reino dos céus, em direção ao peito do nosso Senhor Jesus. Porque entregar a vida ao Senhor é a vitória do Espírito, meus irmãos. Porque os nossos principais projetos devem ser pautados no crescimento do que é imperecível, no nosso crescimento espiritual, no desenvolvimento dos sentimentos sublimes. Acreditemos. O material é necessário. Precisamos lidar com tudo que tem aqui na terra. Não podemos abrir mão de tudo e ser um peso para a sociedade, jamais. A lei de Jesus, além de tudo, traz lógica e embasamento sério, meus irmãos. Porém, as nossas principais finalidades, os nossos principais objetivos, há de serem pautados no amor, porque vale muito mais a proximidade e os abraços de um filho do que fortunas do mundo. Pergunte a quem teve que devolvê-los ao plano espiritual, se eles não trocavam tudo por aquele abraço. Eis que o que realmente importa, nós não podemos levar para lá. Eis que quando essa passagem curta, chamada existência terrena, tiver seu encerramento, quando despertarmos na vida verdadeira, algumas coisas não vão fazer diferença, ninguém vai perguntar a nossa profissão. Todos vão perguntar o quanto bem fizemos ao próximo. Isso sim. Quantas amizades nós conseguimos, pautadas no amor do Cristo? A quantas criaturas nós temos à mão? O quanto do nosso tempo livre foi voltado no trabalho para os outros, sem esperar nada em troca, nenhum tipo de pagamento? O quanto nós nos damos e nos entregamos para encontrar o reino dos céus? Porque às vezes essa história de reino dos céus nos confunde um pouco. Nós buscamos localizações geográficas, o inferno lá embaixo, o céu lá em cima. A nossa visão materialista faz com que nós balancemos um pouco, e é natural. Os apóstolos também acharam tudo muito estranho. Quando o divino cantor disse em suas melodias no monte que eram bem-aventurados os sofredores.
e que eram bem-aventurados os que tinham sede e fome de justiça. E quando ele falou sobre o reino dos céus, sobre a porta estreita, os apóstolos achavam estranho. Mais especificamente, Pedro ficava com uma dúvida na cabeça. Que lugar era esse? De tantas maravilhas. Porque ele disse que lá o amor era imperecível. E Jesus estava na casa de Pedro, porque o maior de todos passou muito tempo numa casinha de pescador. Pelos castelos e pelos grandes templos religiosos, ele não passava muito tempo, não. Quando o mestre estava à noite com Pedro, depois dos trabalhos rudes daquele dia, Jesus se afasta um pouco e senta em uma pedra de frente ao mar da Galileia. E o mestre parece refletir sozinho ali. Em verdade, ele se conectava mais uma vez com o Criador. Pedro observa a uma certa distância, meus irmãos, porque parecia que a natureza reverenciava a Jesus. Aos olhos daquele pescador, as estrelas estavam ainda mais perto, querendo brilhar para ele. E o mar da Galileia se movimentava docemente, querendo para ele formar sinfonia. Os ventos traziam seus perfumes, parecendo buscar massagear o corpo divino. Pedro observava aquele quadro maravilhoso e se aproximava com certo temor. A certa distância ele disse: Senhor, perdoa-me te interromper. Deixa-me falar contigo. E Jesus amorosamente observa aquele apóstolo, esperando ele falar. Então Pedro diz: Senhor, tu falas sobre um reino dos céus, mestre, onde o amor prevalece. Nós somos acostumados ao trabalho rude, mestre, à pescaria. Os desdobramentos mentais não são hábito nosso. Eu não consigo entender que lugar é esse, Senhor. E muitos dos amigos também não entendem. Eu te suplico, ensina-me onde é esse lugar. Diz-me mais, diz-me o que é feito, para que eu possa ensinar também aos outros. Onde fica esse reino dos céus, mestre? E o Senhor, com o seu amor divino, diz a ele: Simão, o reino dos céus pousa na consciência tranquila, no sentimento de dever cumprido, no exercício de trabalho e amor ao próximo. O reino dos céus não tem fronteiras geográficas, construções de pedra e cal. O reino dos céus há de ser construído no coração de todos os homens, Simão. E quando as criaturas perceberem a grandeza de encontrar esse reino dentro de si, entregarão tudo por ele, até mesmo a vida física. O reino dos céus é a alegria dos justos, que quando deixam o seu corpo, através da libertadora chamada morte, encontra no plano infinito ainda mais alegrias, onde o amor é imperecível. O reino dos céus há de ser construído dentro de cada um. E Pedro chora, acreditando poder também construir isso no próprio peito. E Jesus continua a explicá-lo. Como os homens do mundo ainda não conhecem Simão, muitos levantarão contra nós. Os sensualistas, os viciados nos gozos terrestres, os que têm sede de poder, os que amam a moeda. Esses não entenderão a construção do reino dos céus através dos sentimentos de desapego e verdadeiro amor. Mas com o tempo, Simão, que não está muito longe, eles despertarão. E aí sim, este mundo refletirá o amor do Criador. E Pedro, em suas lágrimas, começa a compreender, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui. O Senhor nos convida a construir um reino dos céus.
E isso passa por fases reais, uma construção pouco a pouco, que esse movimento bendito chama de reforma íntima. Buscar as verdadeiras alegrias. Imaginemos, meus irmãos, as emoções e as alegrias de quem construiu isso aqui tijolo por tijolo. De quem começou a ver essa estrutura luminosa se levantar para atender crianças, para atender corações desesperados, para evitar suicídios, loucuras. Imaginemos a alegria de quem botou a pedra fundamental, do grupo que há anos batalha para que esse ambiente de luz fique aberto. Porque as luzes dos céus não escolhem castelos de poder, eles vêm aonde existe o amor. E o amor verdadeiro está em locais como esse, que as pessoas tiram seu tempo livre e vêm servir a Jesus. São as reais alegrias do mundo, meus irmãos, as que nós devemos buscar, nos completar com o que é do Espírito. Porque às vezes nós acumulamos e estamos vazios. O que é que falta, meu Deus, se eu tenho tudo? Falta fazer a alegria do outro. Falta ser simples. Porque todas as ferramentas que nós trazemos aqui para o mundo nos são permitidas pelo Criador. Por que nós vamos nos envaidecer? Eis que Ele nos dá ferramentas para servir, para amar. Como nós podemos levantar essas ferramentas contra Ele? Como podemos nos sentir donos do saber, se a própria estrutura cerebral nos foi dada por Ele? Se Ele que nos permite avançar cada dia mais? O reino dos céus há de ser pautado no amor, meus irmãos. Um amor sublime, que essa doutrina tanto nos explica. O amor de quem dá a mão aos caídos, de quem tem vontade real de ajudar, daqueles discretos que passam pela vida e as pessoas às vezes nem percebem. Aqueles que estão nos nossos lares e que por muitas noites ficaram acordados para que nós pudéssemos nos desenvolver. Aqueles anjos tutelares chamados pais, mães, que nos receberam, que aceitaram que nós viéssemos para cá. Somos devedores deles, ali está o amor. As pessoas que nos chamam a atenção, já percebeu como a gente se aborrece? Ah, me chamou a atenção. Quem te ama vai te chamar a atenção, se preocupa contigo, vai te corrigir. Mas no nosso orgulho nós nos fechamos. Ah, quer mandar em tudo. Os gestos amorosos estão ao nosso redor, meus irmãos. Nós podemos construir o reino dos céus aqui. Primeiro, abrir o coração, observar a vida como ela é, ter os nossos objetivos voltados para a luz. Todos nós podemos. Todas as criaturas podem. É a nossa natureza, é o nosso essencial. Todos nós podemos servir a Jesus e construir esse reino no peito. Mas não é com nenhuma mágica, não. Dizendo uma palavra ou de um dia para o outro. O Senhor reconhece nossas limitações, por isso nos convida a uma construção real, dia após dia, passo a passo. Hoje eu sou uma pessoa muito crítica, amanhã eu sou crítico, depois eu critico de vez em quando, depois eu começo a me segurar e depois eu paro. Processos de construção, de evolução do espírito. Hoje eu não consigo ver o ponto de vista do meu irmão, amanhã eu posso conseguir. Se eu entender que eu não estou sempre certo. Eis que o Senhor nos convida a tornar a vida mais leve, porque pesa demais estar sempre com a razão, meus irmãos. Pesa demais aceitar todo conflito que surgir. A grandeza de silenciar, por que não? Ah, mas ele está errado. Tá, mas depois ele desperta. Sigamos com Jesus, vivendo uma vida mais tranquila. Vai sobrar mais tempo para a gente pensar coisas boas. Tudo está em nossas mãos. É preciso querer fazer. Essa doutrina que tanto nos liberta é também um desafio na nossa evolução, na construção desse reino dos céus, a convivência espírita. Já percebeu como é difícil?
Todo mundo quer fazer o bem, mas já percebeu como é difícil quando a gente se junta? Chico nos traz uns contos que com certeza absoluta aconteceram no dia a dia, mas ele muda o nome dos personagens para não constranger ninguém e parece muito com a nossa luta aqui. Ele nos traz a história de Pacheco, um irmão do movimento espírita, que muito jovem se aproximou do espiritismo e na reunião mediúnica Pacheco recebe uma mensagem do guia da casa dizendo que ele era um grande missionário do Senhor. E Pacheco se sente eufórico. Eu sou um servidor de Deus. Ele já se vê na frente de multidões, aliviando a dor de muitos, trazendo os benditos ensinamentos de Jesus. Ele já se vê num projeto iluminado, fica feliz demais, chora de emoção. Então Pacheco já estava lá, continuando o trabalho na casa espírita, né? Só que começam os problemas, ele vai ficando impaciente, uma discussãozinha aqui, outra ali, pedidos inconvenientes, comportamentos estranhos, esquizoides. Ele não vai gostando de se envolver com esse povo. E com 2 anos de trabalho, Pacheco acha melhor se afastar. Pensa consigo mesmo, eu vou me afastar e esperar que a minha missão seja dita pelos espíritos. Até agora eles não me disseram qual é a missão. Só disseram que seria grande. Com 2 anos, ele volta para o aconchego do lar, para a convivência com a esposa amada, com os filhos, o seu porto seguro. Lê muito sobre espiritismo. E quando alguém o visita, ele fala, catequiza, explica tudo sobre a doutrina e seus movimentos. E diz mais, eu recebi uma mensagem dos espíritos de luz que me disseram que eu tenho uma grande missão a fazer. Missão grandiosa. E o irmão humilde que foi visitá-lo pergunta, mas por que tu te afastou? Porque às vezes as perguntas inconvenientes vêm lá dos mais altos céus, para a gente poder despertar. Na hora faz raiva, a gente se aborrece, mas às vezes foi o anjo de luz que mandou aquela pessoa inconveniente para catucar a ferida, viu? Às vezes é a pura ajuda vindo de Jesus. Cabe a nós entender. O amigo pergunta, por que tu te afastou? Aí ele fala à vontade, porque ele falava muito bem. O espiritismo é maravilhoso, mas os espíritas, quem aguenta? Povo cheio de problemas, cheio de milindres. Uns se degladiando com os outros, querendo saber mais. Eles queriam usar da minha mediunidade para saber sobre assuntos rasteiros. Eles queriam que eu organizasse casamentos falidos. Ora, se a culpa é do casal. Pessoas com vidas derrotadas me buscavam. Como eu resolverei se a criatura era cheia de preguiça? Cheios de conflitos, dificuldades. Ninguém aguenta aquele povo. Eu achei melhor me afastar e esperar a missão de Deus. O espiritismo é grande, mas os espíritas, quem aguenta? E o seu amigo humilde, espírita, sabia que também tinha seus problemas. Concordo em certo ponto com ele, que nós somos difíceis mesmo. Os trabalhadores são os mais necessitados. Para o hospital de Jesus vêm as almas doentes, e quando vocês ou alguém que eventualmente esteja vindo aqui e que não tenha tanta aproximação com o movimento, quando qualquer pessoa nos ver cair, tem de piedade de nós. Perdoa-nos, nós estamos tentando e estamos muito longe da santidade. Vamos cair mais adiante, levantar a poeira, levantar e seguir adiante. E quando alguém testemunhar a nossa queda, tem de piedade e, se possível, dai-nos as mãos, para que possamos levantar. Então aquele homem vai embora da casa de Pacheco, os anos vão se passando e passaram muito rápido, porque uma existência na terra, meus irmãos, passa muito rápido. Quando vier a vontade de servir a Jesus, corra e execute, porque a gente vai adiando e passa muito rápido. Pacheco entra na idade madura, chega o momento da sua amada esposa retornar ao plano espiritual. Os filhos, como é natural, batem asas, tomam seu destino, vão viver suas vidas, e Pacheco se vê só.
A solidão perturba muito, sente-se triste. Às vezes, recebe a visita de algum irmão do movimento espírita e conta para ele mais uma vez: eu estou esperando a minha missão. Eu aguardo que os espíritos amigos me digam o que eu devo fazer. E os anos vão se passando e chega a hora de Pacheco retornar ao plano espiritual. É natural. Ele desperta no plano espiritual com dificuldades na visão, ouvindo muito pouco, um certo torpor, caminhando sem saber direito que destino tomar. Ele não sabe aferir quanto tempo passou dessa forma, mas depois de um certo tempo, quando ele começa a se reequilibrar, ele vê diante de si uma criatura luminosa. E o contato que aquelas duas entidades têm mentalmente faz Pacheco perceber que aquele é o missionário que disse a ele, no começo da caminhada espírita, que ele teria uma grande missão. E com a certeza absoluta que aquele trouxe a mensagem para ele, Pacheco ajoelha-se e diz a ele: anjo bom, a minha vida inteira eu esperei minha missão. Acaso tu mentiste para mim? E aquele amigo de luz diz a ele: meu filho, tu fugiste da missão. A tua missão era no meio dos teus irmãos, meu filho. No meio deles. Levando o amor de Jesus adiante. Só que Pacheco era muito bom de argumento. E começa a elencar os defeitos dos irmãos do movimento, as dificuldades, as vaidades, os milindres. E quando ele termina de dizer o defeito de todo mundo que ele conheceu, aquele anjo de luz diz a ele: meu filho, se na terra todos fossem anjos, o nosso Salvador não teria descido até lá. Eis que o médico divino veio para os doentes, e os seus servidores há de ter a necessidade de conviver no meio dos mais necessitados, dos que estão caídos, meu filho. A tua missão era junto deles. E junto deles tu também irias te curar pouco a pouco. Porque a missão não vem cheia de glamour e grandiosidade, meus irmãos. É no dia a dia. Ah, qual a minha missão na vida? Começa amando a tua família, os que estão contigo. Começa perdoando o irmão do movimento espírita. Aquele que trabalha contigo na casa e que tem defeitos, como todo mundo. Começa batalhando para conviver harmoniosamente. Porque isso aqui é um hospital, meus irmãos. Não tem nenhum santo aqui. Necessitamos da misericórdia de Jesus e da misericórdia do próximo. A missão que nós chamamos Vida na Terra. Um projeto divino de ensinamento. Que nós vamos aprendendo pouco a pouco. Crescemos muito em outros setores. Somos um pouco tacanhos nessa área, mas aos poucos vamos nos desenvolvendo. E o centro, a base disso tudo, é o amor de Jesus. Não é conversa de religioso, não, é lei de Deus. O amor rege todo esse planeta e todo esse universo, sustenta esse equilíbrio imenso que nós vemos nos telescópios. É preciso voltar-se para o nosso natural, ser feliz com Jesus. Ele continua a nos esperar, amorosamente, depois que fizeram tudo aquilo. Depois que o buscaram e o perseguiram. Amarraram suas mãos e o arrastaram no meio do povo. Aquele que nenhum crime cometera foi julgado e condenado à morte. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos que cravou em sua testa. Vestiram-lhe com túnicas ridículas e o obrigaram a segurar um cetro imundo que simulava o cetro de um rei. Ele sofreu as ironias do mundo, os achaques, os gritos. Depois ele teve que carregar aquele madeiro, sofrendo as flagelações dos soldados. O povo parecia comemorar tudo aquilo. Os amigos mais próximos dos apóstolos fogem assustados, ficando próximo a ele as mulheres.
depois de ser pendurado naquela cruz. Uma das mortes mais doloridas que podem existir. O mestre agonizava e caminhava para o final. E lá dos céus, impossível das criaturas que estavam aos pés daquela cruz ver. Lá dos altos céus, rasgou-se em luz, e parecendo encostar-se naquele madeiro, um sol maravilhoso, que vinha dos cismos celestes. 3 entidades se aproximam de Jesus, da mais alta hierarquia. Uma primeira entidade com um semblante feminino e com uma beleza celeste, chega aos ouvidos do Mestre e diz a ele: Senhor, eu vim dar o testemunho do meu fracasso, obedecendo a tuas ordens, Senhor. Eu trouxe ao coração dos homens um pouco mais de alegria, a confiança de um futuro melhor. Mas eu desisto dos homens, Mestre. Eu estava agora ao lado de Simão Pedro. E depois de tudo que vocês viveram, Senhor, eu testemunhei ele dizer que não te conhecia. Por 3 vezes, Mestre. Eu desisto dos homens. Deixai-me seguir contigo para os cumes celestes. Tu bem me conheces. Eu sou o anjo da fé. E o sangue descia pela testa do nosso Mestre, misturando-se ao suor. E a segunda entidade luminosa aproxima-se e diz a ele: Senhor, venho rogar-te permissão para também te seguir. Deixai-me sair deste mundo, obedecendo às tuas ordens. Eu fui até o sofrimento dos homens. Tentei dar-lhes uma nova forma de ver a vida. Tentei mostrar para eles que sempre haveria uma segunda chance, Mestre. Eu estive ao lado de Judas, quando do desespero, do arrependimento, tentei convencê-lo que sempre haveria uma nova forma, que sempre haveria um novo caminho, mas ele não me ouviu e cometeu o crime insano na figueira brava. Ah, Mestre, eu ainda lembro do seu corpo balançando na corda. Eu desisto dos homens, Senhor. Deixai-me ir contigo, porque tu me conheces. Eu sou o anjo da esperança. A terceira entidade se aproxima, e não muito diferente das outras. Suplica a Jesus: Senhor, eu não quero mais estar entre eles, obedecendo às tuas ordens, Mestre. Eu fiz com que membros mortos voltassem a ter movimentos. Até mesmo nas bodas de Caná, modifiquei o sabor da água. Eu levei aos homens um pouco mais de luz. Mas acabo de ver, Senhor, os soldados longínquos espetar o teu peito com a lança. Eu não posso ficar entre eles. Deixai-me subir contigo aos altos céus. Deixai-me te acompanhar, Senhor. Tu bem me conheces. Eu sou o anjo da caridade. E ao ouvir aquele terceiro relato, Jesus observa os homens. Alguns sorriam, outros choravam. E observando a todos nós, ele falou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nesse momento, dos altos céus, criatura de hierarquia ainda maior aproxima-se de Jesus e reverencia o nosso Mestre e diz a ele: Senhor, eu vim enviado pelo Criador obedecendo ao teu pedido.
Dizei-me qual a tua vontade, Senhor. Eu sou o anjo da misericórdia. O que tu queres de mim? E o mestre o ordena. Fica com eles. Vai para o meio dos homens. Acompanha a fé, a esperança e a caridade. Leva a minha misericórdia aos corações sofredores. Diminui as dores que eles têm durante a vida. Alivia o desespero, acalma os loucos, fica no meio deles e testemunha o meu amor. E aquelas entidades, luz, vão em busca do espírito de Judas para resgatá-lo. Vão até Simão Pedro para que ele não enlouquecesse de dor e de remorso. Devolvem a visão aos soldados longínquos e vão até os nossos corações, meus irmãos. Toda vez que a dor bate mais forte, que o remorso nos ataca, toda vez que nós não queremos nos perdoar, a misericórdia de Jesus chega, abrindo os nossos olhos, mostrando-nos que somos um projeto divino, todos seremos anjos, pedindo que nós possamos nos perdoar e aprender a amar um pouco mais, mostrando-nos o caminho do reino de Deus, nos convidando ao amor. Eles estão sempre conosco. Jesus nunca nos abandonou. Sejamos felizes por poder contar com Ele, meus irmãos. Sejamos agentes do amor de Jesus nesse planeta. E por todo o amor que sempre circula nessa casa, nesse projeto de luz. Pela ligação que tivemos em nossos corações, que eu espero nunca mais se desfazer. Eu gostaria de agradecer. Suplicar a nossa mãe, Maria de Nazaré, que com o seu manto de estrelas envolva todos os lares aqui representados, aliviando